verso 30, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Diga comigo, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Só até aí. Eu coloquei como tema dessa palavra a palavra tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Amém? Que é a palavra original desse texto, que é uma palavra grega, né, que significa está consumado. E eu tenho percebido como nesses últimos anos, nessa última geração, como as pessoas têm a dificuldade de entender o poder da cruz. Como as pessoas têm dificuldade de receber e entender a completude da cruz. Diga comigo, a obra da cruz, ela é completa. Amém? Não existe falha na obra da cruz. A obra da cruz expulsa os demônios. A obra da cruz traz um processo integral de libertação. A obra da cruz traz a libertação plena. Não existe falhas, ok? Pastor, mas aí eu entro nessa história do calvinismo e tantos outros ismos que tem aí, né? Eu vi esses dias um pastor dizendo, fizeram uma pergunta para ele: se eu me masturbar, eu perco a minha salvação? E o pastor em questão respondeu assim: se você se masturbar, você nunca foi salvo. Ele falou, você não perde a sua salvação, porque ninguém, uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém perde a salvação. Você simplesmente vai perceber que você nunca foi salvo. Eu achei muito forte. Eu particularmente não tenho essa visão, respeito a visão de cada um, mas eu não concordo com isso segundo a Bíblia, porque o que a Bíblia diz é que nós temos que perseverar, né? Em Apocalipse diz que ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Então, e Paulo fala isso em tantos momentos, e um dos momentos muito emblemáticos, eu vou até ler no decorrer do texto, que ele diz que ele esmurra o próprio corpo e reduz o corpo à servidão ou à escravidão, dependendo da versão da sua Bíblia, para que ele não venha a ser envergonhado. E ele fala também que quando nós voltamos ao pecado é como o cão voltar ao próprio vômito. Ou seja, então o que ele está querendo dizer? Que mesmo depois de nós termos conhecido o poder libertador da cruz, se nós não mantivermos o nosso processo de santificação diariamente, que é um exercício, nós podemos voltar às velhas práticas. Mas isso está questionando o poder da cruz? Não. Isso está mostrando o quanto nós somos falhos. Porque a Bíblia diz que o homem inclina, nossa carne inclina, ela tende ao pecado. Então nós temos, durante toda a nossa vida nessa terra, uma luta que milita entre carne e espírito. Nós temos a consciência da salvação e devemos, por que eu falo isso? Porque a nossa carne não passa pelo processo de conversão. A carne não converte. A carne é uma matéria corruptível, que foi adquirida pelo pecado que entrou pelo primeiro Adão. Então a carne, ela está destinada à morte. Mas o nosso espírito, quando se encontra na cruz, quando reconhece a morte de Jesus por nós, volta-se para Deus. Vocês estão comigo? Está dando para acompanhar? Então, segundo o meu entendimento bíblico, a salvação, ela é em Cristo e ela é pela fé. Mas a fé é um exercício diário, onde nós adestramos a nossa carne a viver em novidade de vida. Então existem necessidades da carne que vão acompanhar você para sempre. Só que por você se tornar um homem
um ser humano espiritual, as vontades da sua carne são suplantadas, são submetidas às vontades do teu espírito. Então, por isso que às vezes as pessoas olham para a gente, que é pastor, que é um líder, e acham que a gente é anjo, né? Vê a gente ensinando, acha que a gente não tem fraqueza, acha que a gente nós não somos tentados, porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, mas nós somos tentados pela nossa concupiscência. Nós somos tentados pelos desejos da nossa carne. Então, todo mundo que tem carne é tentado. Alguns mais. Por que, pastor, alguns mais? Porque alimentam a carne, fica assistindo programa que não deve, cultura inútil, né? Eu estou ensinando isso para o Davi já. Mas é criança, eu sei que ele tem que ver desenho, que ele tem que ver uns videogames, que ele tem... Mas eu falo, filho, não dedica a maior parte do seu tempo para cultura inútil. Porque tem coisa que não te acrescenta nada. Não te ensina nenhum tipo de valor. E às vezes você está, o tempo que você tem de folga, você trabalha para caramba. Você tem lá 4 horinhas da noite de folga. Aí às 4 horinhas da noite de folga, você senta e assiste lá novela, só bobagem. Então você vai estar muito mais suscetível às tentações do que outra pessoa. Porque quanto mais você alimenta a tua carne, mais forte ela se torna. E automaticamente o teu espírito está mais fraco. Então você está muito mais suscetível à prática das velhas obras do que uma pessoa que se expõe às vontades de Deus. Você está comigo? Então, tetelestai, está consumado. Todos nós, em algum momento da nossa vida, todo mundo já parou para viver ou mentalizar ou meditar sobre o momento da crucificação. Seja através de um filme, ou através da leitura da Bíblia, ou através de um retiro que você fez. Todo mundo já mentalizou sobre o período da crucificação, sim ou não? Quem nunca pensou sobre aquele momento ali? Eu nunca parei para pensar. Eu acho que antes de eu converter eu não tinha parado para pensar, não. De verdade. Não lembro, não tenho memória. Todo mundo aqui já parou? Mas eu vou te falar, tem gente no Brasil que não sabe. Eu trabalhei no Rio há anos atrás, há muitos anos atrás, há mais de 20, muitos anos atrás. Eu trabalhei no shopping, trabalhei com uma moça que ela era judia. E eu estava, na verdade tem 21 anos no máximo, porque eu já era convertido. E eu falava de Jesus para ela, e ela amava, porque ela falava assim, eu não sei nada de Jesus. Você vê, aqui no Rio de Janeiro, ela falava, eu não sei nada de Jesus, nada, eu não sei nem como que ele morreu. Falei, sério? Ela, sério. Falei, mas como assim? Na sua casa não tem televisão? Ela falou, tem, mas a gente não vê essas coisas, porque isso para a gente não tem menor sentido. Para a gente é cultura inútil. Falei, uau, o que é disciplina, né? Então as pessoas não perdem tempo vendo coisa que para elas não tem valor. E aí ela falou isso, eu falei, cara, debaixo do meu nariz tem alguém que não sabia, e ela não sabia nada, não sabia a história, por que nasceu, de onde veio, e eu falava para ela, eu lembro que no final, ela trabalhou comigo na época de dezembro, então ela era temporária, e no final do mês ela já estava falando assim, eu acho bem que eu vou ser uma pastora, acredita? Eu não lembro o sobrenome dela, até tentei procurar na rede social, mas eu não lembro. E ela era de uma família bem judia tradicional, tinha servido no exército de Israel, né? Era uma família bem tradicional, ortodoxa. E como foi importante para mim viver aquele momento, e para ela também, eu acredito, de conhecer a Jesus, sendo exposta à palavra de Deus a partir do que eu estava levando. Então, todo mundo já meditou, já vivenciou na sua mente aquele momento da cruz. E Jesus estava naquele exato momento, na verdade, desde do Getsemane, sendo exposto a um nível de dor física e emocional inimaginável. Pois ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Diga comigo assim, ele levou sobre si o meu pecado e de toda a humanidade. Amém? Havia sobre ele também uma dor moral, pela vergonha da exposição de sua nudez para toda aquela população ali presente. A morte de cruz, ela era
ordenada naquele tempo a crimes hediondos. Então, era uma morte para pessoas que cometiam crimes muito sérios para toda a sociedade, e ela não tinha só o objetivo de matar, ela era uma sentença de morte, né? A famosa sentença de morte que é tão discutida, ela já existia há muitos anos, sempre existiu, mas ela não era simplesmente uma sentença de morte, era uma sentença de morte cruel, porque além da dor provocada, né, pela crucificação, havia a dor do processo de morte, porque a pessoa que morria de cruz, eu li isso de uma matéria científica, então eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eles dizem que a morte, uma das sensações de morte pela morte de cruz, era de sufocamento, de afogamento. Por isso que quando furaram os pulmões ali, a pleura de Jesus, saiu água e sangue, porque aquela posição de braços erguidos durante horas, e o peso do corpo, porque não havia nada que sustentasse ele em pé, porque se você não sabe, o que faz com que a gente respire, o processo de dilatação e contração dos pulmões, é feito pela musculatura auxiliar que nós temos aqui na nossa caixa torácica, que abre e comprime. Então, durante muito tempo pendurado, você perde essa capacidade muscular, por fadiga da musculatura, e você começa a ter dificuldade na troca gasosa. E essa dificuldade na troca gasosa, que é a troca do oxigênio para o gás carbônico, onde você tem a liberação de oxigênio para o cérebro e para todos os outros órgãos, para que você continue tendo seu coração batendo, o raciocínio lógico, você começa a acumular água. E aí você afoga, sufoca. Então é uma morte extremamente cruel. Extremamente cruel. E, além de todo esse processo, Jesus já vinha sofrendo desde o Getsemane, quando ele suou sangue. A Bíblia diz que ele teve tanta angústia, né? E vocês já viram falar isso em N pregações, que esse suor de sangue ele é comprovado cientificamente quando entra num grau de depressão muito profundo, pode-se haver, por causa da dilatação dos vasos, enfim, pode acontecer isso. E ele também já tinha sido açoitado nos dias que antecediam a crucificação. Então ele estava extremamente ferido, desgastado e ainda foi crucificado. E ainda tinha um adeno. Alguns teólogos estudiosos, baseados em João 19, dizem que a crucificação, além de ser, era tipo assim, não cometa esse tipo de crime para que você não morra. Era uma morte ameaçadora. A sociedade era convidada para assistir, para que eles não cometessem o mesmo erro, porque era a cruz que seria o resultado daquilo. Vocês estão acompanhando, mais ou menos? Então, além de tudo isso que eu disse, alguns teólogos ainda dizem que o preso crucificado, ele era crucificado nu. Ele não tinha aquela manta que a gente vê aí, era nu. As vestes eram tiradas e eles ficavam sem roupa. Então, além de tudo isso, eles eram colocados como vergonha. Vergonha para eles, diante da sociedade, e para toda a família. Então, era algo muito cruel. Abra comigo em João capítulo 19, no verso 23. João 19, 23 diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos, ou seja, tiraram-lhe as vestes, e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então, baseado nesse texto, alguns estudiosos acreditam que a crucificação era nu, além de tudo que eu já te falei. A dor, olha para mim, a dor física era pela perfuração dos cravos em seus pés e mãos, pelos ferimentos causados, pelos açoites sofridos e também
pela posição da crucificação que dificultava a respiração, causando embolia. Mesmo diante de toda aquela situação, dor e sofrimento em que Jesus estava sendo exposto, não saiu de sua boca uma única declaração que desonrasse o seu propósito ou a vontade de seu Pai. Então, existem características em Jesus, irmão, que a gente precisa aprender demais. Primeiro, que nós nunca teremos um sacrifício comparado ou que sobreponha ao que Jesus fez por nós. Nada que nós fizermos pagará ou se comparará àquilo que foi feito na cruz do Calvário. Hoje, falta para a humanidade um pouco de conhecimento técnico, que é o que eu falei, mas um pouco de também noção espiritual de que Jesus levou sobre si, Isaías já dizia lá atrás, todas as nossas dores. Ele disse que o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelos açoites, pelo sofrimento, pelas dores, pelas pisaduras que ele levou, hoje eu e você somos sarados, curados, restaurados, renovados. Você crê nisso, amém? Então deixa eu te dizer, se você confessar o teu pecado, a Bíblia diz, a Jesus você é perdoado. E quando você confessa, a Bíblia diz, uns aos outros. Pastor, o que é uns aos outros? Você sair contando meu pecado para os outros? Não, é para a minha liderança, para a pessoa que você confia a tua vida. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós somos curados. Qual é o processo? O perdão, homem não tem a capacidade de te dar. Só Jesus. O perdão que nós podemos dar é quando você cria algo contra mim. Aí é diferente. Entende? Mas esse perdão que nos liberta do juízo, só o Senhor pode dar. E confessar o pecado não é falar, é não pecar mais. Está comigo? Confessar o pecado é como ele falou com Maria Madalena: vá e não peques mais. E foi o que ela fez. A partir daquele momento ela virou uma apóstola, uma devota, seguidora de Jesus. Você está comigo? Então, quando nós temos entendimento da plenitude da cruz, do poder restaurador da cruz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O que tem sido uma grande armadilha de Satanás para esse tempo? A culpa. A pessoa foi liberta dos pecados, mudou a vida, se transicionou, e a pessoa não rompe, não anda. E você vai começar a pessoa a falar: pastor, mas eu me sinto culpado. A culpa, ela vem da acusação, e a acusação é papel de Satanás, porque o codinome Satanás é acusador, mentiroso. Então nós hoje vivemos debaixo desse sentimento de culpa. Pastor, mas eu sinto que eu não consigo ser liberto. Aí é a segunda parte, quando confessamos uns aos outros, nós somos curados. Como que a cura vem? Quando nós nos abrimos para a nossa liderança, para o homem. Porque você não é mais refém do pecado. Você entende isso? Sabe aquela coisa que é seu, aquele segredo? Você já teve isso? Eu já tive tanto segredo nessa vida, gente, que os outros vão perguntando, você senta numa roda. Vou te contar o que é um segredo, você vai entender. Você senta numa roda. E aí, naquela roda, o abençoado puxa um assunto que é o que você faz e ninguém sabe. E aí ele começa a perguntar um por um. E você? Irmão, quando vai chegando na sua hora, te dá até CC de nervoso. Que você fala: o que eu vou falar? Está chegando, gente. Está chegando. Meu Deus, está chegando. Já viu? E aí quando chega na hora, você fala: e aí você... Todo mundo já viu que você está mentindo. Não é assim? Então, quando nós... O segredo... Eu já disse isso em alguns cultos, mas anote aí se você nunca ouviu. Tudo o que nós ocultamos
tem poder sobre nós. Todo segredo que nós mantemos, ele tem domínio sobre nós. Ele nos governa. Então, quando nós dividimos isso, ele pede o poder. Por quê? Porque você tem um homem de Deus que não vai sair falando da tua vida, mas te ajuda a vigiar. Às vezes você tem um problema X e o cara vê você conversando com uma pessoa que tem aquele mesmo problema. Você não está mais sozinho. O cara vai te chamar depois e vai falar: cara, tá bem? Tô, por quê? Não, porque eu sei que você está no problema X. Você estava conversando, fica esperto com aquele cara ali, ó. Pô, pastor, valeu, obrigado aí, cara. Valeu. Às vezes o cara é um cara lascivo, sensual, não pode ficar sozinho com a mulher, que ele joga um papo, de repente, só que ele se abriu para você: pastor, eu tenho dificuldade, eu não tenho caráter nessa área, se eu ficar 10 minutos com a mulher, eu estou jogando assunto. Pronto, você já sabe, aquele pecado perdeu o poder de ação, porque a hora que eu vejo, ele está ali cheio de ideia com a irmã, às vezes está falando nada demais, mas a irmã não sabe, mas eu sei dele. Eu chego na rodinha: e aí, gente, como é que tá? Ah, pastor, tudo bem? Nossa, ele é legal, é muito legal. Ô varão, chega aí, vamos beber uma água ali, rapaz. Você entende? A libertação, quando confessamos uns aos outros, é tirar o poder da mão de Satanás. É você ter a humildade suficiente para entender que você precisa de ajuda para superar as fraquezas da tua carne. Porque se fosse sozinho, você não precisava vir para a igreja para a comunhão do corpo de Cristo. Você vencia lá fora. Você está comigo? O título provém da expressão grega tetelestai, na expressão original, que significa está consumado ou está completamente pago. Tetelestai é uma palavra grega e que tem um significado e uma origem contábil. Olha que coisa legal. Ela tem uma origem matemática. A raiz dela. E é muito utilizada nos tempos de Jesus, foi muito utilizada no tempo de Jesus, por filhos naturais, dando satisfação aos pais, quando lhes era incumbida alguma missão, ao qual eles conseguiam realizar com êxito. Então não foi uma palavra que Jesus tirou de uma forma aleatória. Os filhos judeus, que eram criados debaixo das verdades de Deus, eles usavam de uma forma constante essa palavra durante todo o processo de vida, onde os pais lhes incumbiam alguma missão. Então, todas as vezes que a missão que o pai dava era cumprida, exercida com êxito, eles chegavam para o pai e diziam: tetelestai. E o pai sabia, fez a coisa com excelência. A obra foi concluída com excelência. Então, vocês estão comigo aí? Só para a gente entender. Então, naquele tempo, presta atenção no que eu vou te ensinar. Existiam 3 significados, ou 3 definições sobre a palavra tetelestai. Existiam 3 possíveis situações para que essa palavra fosse aplicada com precisão. A primeira, você está anotando aí? Crie o hábito de anotar, meu amigo. A primeira, quando o pai dava uma missão para que o seu filho cumprisse. O pai passava uma obra para seu filho e o filho tinha a responsabilidade, diga comigo, responsabilidade, de executar a obra ou a missão até o fim com excelência. Isso não mudou, porque nós, como filhos de Deus, nos foi dada uma missão, até que ele venha. Você entende? E quando essa obra é cumprida? Só quando Jesus te chama, ou até ele voltar. Enquanto isso não acontecer, amigo, você está na missão. Então, se tem alguém perto de você, olha para o lado e diga: você está na missão, fica ligado. E quando o filho terminava toda a missão, diga comigo, toda a missão, fala completude, amém.
ou terminava a ordem que havia sido dada, ele voltava para o seu pai e dizia tetelestai. Nesse caso aqui, a palavra tetelestai tem um significado que aponta para a obra está feita, a obra foi concluída, a missão está completa, ok? O segundo ponto, quando alguém tinha uma dívida com um banco ou com algum nível de credor, também era utilizado. Nesse caso, quando essa dívida era paga e se dava uma nota promissória ou um comprovante de pagamento e quitação de dívida, no final da folha havia espaço para as assinaturas. Naquele tempo já tinha isso, ok? Haviam mercadores, publicanos, haviam coletores de impostos, haviam dívidas, havia empréstimo, já tinha negócios. Então, no final da folha tinha lá o espaço para assinatura, mas tinha também um carimbo dado com a palavra grega tetelestai. Aqui, a palavra tetelestai tem o significado de: a sua dívida foi paga, você não deve mais nada a ninguém. Irmão, olha como Jesus é completo, como não existe palavra liberada dos lábios dele que não tenha um significado amplo, para que nós fôssemos alcançados em todos os níveis. Ele não disse uma coisa simples, ele falou algo extremamente profundo e que ali já incluía eu e você. Você está entendendo? E o terceiro ponto que essa palavra tem significado: quando uma pessoa comprava um bem imóvel, ou seja, uma casa ou um terreno, e depois de algum tempo o comprador terminava o pagamento dessa casa e pegava a escritura ou o registro de quitação do imóvel. Lhe era dado um documento de quitação com a palavra grega carimbada tetelestai. Nessa situação, a palavra tetelestai está dizendo: agora essa casa é definitivamente sua e você pode usufruir por direito da vida eterna que nos foi conquistada na cruz do Calvário. Então, são 3 momentos. A palavra tetelestai: terminei a missão. A palavra tetelestai: usufruir de algo que foi feito para você e foi pago por você, e usufruir de uma dívida que foi quitada. São os significados, são os conceitos reais, mas que servem totalmente para a nossa vida. Se você estiver em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação sobre você, porque Jesus pagou o alto preço. A missão foi cumprida. Satanás não tem direito legal a seu respeito, mesmo que ele levante o seu passado, porque a Bíblia diz que Jesus tomou o seu pecado, o seu passado, e lançou na profundeza do mar, e dele ele não se lembra mais. Todo escrito de dívida que havia sobre mim e sobre você foi pago. A obra da cruz, ela é completa. E às vezes a culpa nos leva a pecar de novo. Aquele sentimento: não, pastor, porque eu estou com um sentimento ruim, que não tem jeito, que eu não vou mudar nunca. Não, porque meus pensamentos, irmão, a Bíblia diz que a Bíblia diz como deve ser os meus pensamentos. A Bíblia diz: tudo que é bom, é Filipenses, né? Tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é reto, tudo que é íntegro, seja assim o vosso pensar. Pastor, mas como? Quem controla o pensamento aqui? Ninguém, irmão. Quando a gente vê, a gente já pensou. Mas existe uma maneira de nós tentarmos santificá-lo, é nos expondo à vontade de Deus. Porque quanto mais você for exposto às coisas do reino, maiores vão ser as vontades
os desejos e os anseios do teu corpo pelas coisas do reino. Você começa a sonhar. Nossa, eu tive um sonho muito legal, profético, né? Você quando se pega pensando, você se pega pensando em coisas do alto, na palavra que foi liberada, no culto da semana passada, na profecia que a irmã te deu, no livro que você está lendo, na palavra que você escutou no YouTube. Então se exponha para a palavra, encha-se de novidade de vida, das verdades do reino, e tome posse do preço que foi pago por mim e por você na cruz. Jesus trouxe salvação e abundância de vida. Você não precisa mais viver no sofrimento. Você não precisa mais estar ansioso. A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Então a Bíblia não está dizendo que a gente não fica ansioso. A gente fica. A gente só não pode permanecer. Não andeis, não viva ansioso. Você está comigo? Então assim, pastor, caramba, eu estou ansioso porque eu fiz uma prova, estou esperando o resultado. Amém, vamos orar. Agora, permanecer na ansiedade, aí é o pecado. Porque ele levou sobre si toda a dor, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a angústia, todo sofrimento, toda a doença. Tudo ele levou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas qual é o teu papel? Renunciar às coisas da carne e viver a vontade de Deus. Quantos estão comigo? Amém? Jesus, ao bradar Tetelestai, na cruz do Calvário, dizia, olha o que ele queria dizer: Pai, a missão, a obra que me foi incumbida, foi concluída com êxito. Ele dizia, a dívida que os homens tinham por causa do pecado está perdoada, e eu me fiz pecado para que eles fossem justificados em mim. Ele é a nossa justiça. Então, irmão, nós não temos justiça nenhuma, mas quando nós estamos nele, somos justificados, porque ele pagou a nossa dívida. É assim. O mundo entende isso, não tem como entender. Porque a pessoa fala, mas essa menina aí era do rolo, saía com os meninos do bairro, tudo, agora está na igreja. Verdade, tem umas que estão na igreja, mas tem aquelas que são igreja de Jesus. Foram compradas com sangue, foram remidas, lavadas, renovadas. A boca delas profere vida. Elas são testemunhos do amor de Deus que as alcançou. E foi assim comigo e com você. Hoje até choramos, mas nós choramos, sabe por quê? Porque a presença, a misericórdia dele nos constrange. Nós não somos dignos, mas ele se entregou por nós. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Amém? E por último, o que Jesus quis dizer quando ele bradou? Por que bradou? A palavra, olha que coisa interessante, se a gente ler lá de novo o texto, depois você lê aí. A palavra não diz porque foi no final, foi a última palavra, né? Ele disse, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Olha bem, irmão, era um filho, irmão, já tinha sofrido, apanhado, estava afogando no próximo, água na pleura, né? Estava detonado, fisicamente falando. Teoricamente era para ser tem uns filmes que tem isso, né? Pai, entrego a ti. Não tem uns filmes assim? Mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz, bradou em alta voz. Gente, é poderoso, né? Eu não tinha percebido esse detalhe. A Bíblia diz, bradou em alta voz. Irmão, você pensa um homem lá, no final do último suspiro, para a Bíblia relatar, por vários apóstolos diferentes, pensa o grito poderoso que esse homem deu. E dando, olha o que ele quis dizer por último, eu estou dando uma morada, uma casa eterna para todos aqueles que creem em mim.
como único e suficiente Senhor, podemos agora, irmão, usufruir da casa eterna que recebemos de Jesus por sua entrega. Irmão, a obra foi concluída, a dívida foi paga e nós agora temos uma morada eterna no céu. Pelo amor de Deus, como que você ainda consegue dizer: eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir? Irmão, não depende de você, foi pago, foi consumado, já foi feito. Irmão, a única coisa que você tem que fazer é crer. A gente estava lembrando, não lembro qual foi o assunto, da pastora, que a gente estava com alguém, eu não lembro o que foi. Eu fui chamado para pregar, tinha, na igreja que a gente era, tinha um culto, era sobre o que mesmo? Aquela irmã que perdeu 20 quilos? Sei lá, era um culto, era um culto, era uma reunião de cuidar do corpo, bem-estar, não, alguma coisa assim. E aí, pastor Frank, você prega lá? Você vai na academia? Eu falei, prego. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar de corpo, de emagrecimento? Era um troço assim que era a reunião. Eu falei, meu Deus, me dá uma palavra, Jesus. Aí eu preguei sobre Gênesis, né? E só para você entender, a base da minha palavra foi sobre o corpo glorificado que Adão e Eva tinham, né? E eu falei que o corpo deles era o corpo da plenitude. Eles não eram matéria, eles não eram carne, porque não havia pecado. Então eu falei para eles: imagina o que era o corpo glorificado. Meu irmão, sarado, colágeno lá em cima, tudo duro. Mas para pensar, não tinha esse negócio de engordar, porque a gordura hoje ela é enfermidade, não é? Hoje é uma enfermidade, traz muitas coisas. Então pensa o que é ter corpo glorificado. Adão e Eva eram sarado, trincado. E aí, enfim, eu dei uma palavra. E às vezes a gente não tem noção de como algumas pessoas, quando tem o entendimento da palavra e recebem aquilo, como há uma transformação imediata. Aí tem uma irmã que eu encontrei, tem muito tempo que eu não vejo, e aí eu encontrei ela, pastor, aquela palavra mudou minha vida. Eu perdi 20 quilos. Eu falei, gente, perdi porque eu entendi que Deus fez por mim. Então, irmão, o que nós perdemos de sermos transformados nessa terra não é pouco, não. E isso não é só fisicamente. A gente perde de ser pleno na mente. Os homens perdem de ser macho, sem medo de ser machista. As mulheres perdem o medo de ser fêmea, sem ser feminista, sem pensar que, sabe, a gente está vivendo tudo errado porque nós vivemos acuados. O feminismo é a resposta do medo, o machismo é medo, é insegurança. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós assumimos o nosso lugar que é por direito e vivemos em paz. As pessoas nos procuram porque de nós emana a vida de Deus, segurança. E o que está faltando na nossa mente é isso. A gente tem medo do pecado. A pessoa me ligou, pastor, depois de 9 meses ele me ligou. Aí eu fiquei tremendo, eu fiquei cheio, eu morri de medo. O medo não é de Deus, porque você tivesse a certeza de que aquilo que Jesus fez por você foi pleno, de que o pagamento foi completo, de que não ficou dívida. A hora que o fulano, a fulana te ligar de novo, você vai falar assim: não me liga mais. Não, eu só quero conversar, eu não quero conversa com você. O meu passado foi lançado no mar do esquecimento. Hoje eu sou nova criatura. Jesus me salvou, me remiu. Eu fui lavado pelo sangue e comprado por um alto preço. Não me ligue mais. Não há espaço para você na minha vida. Sabe o que é isso? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E hoje a gente encontra o povo cheio de compulsão. Aí eu sou ansioso, eu como muito, eu engordo. Você vai lembrar a ansiedade? Sai da minha vida agora, porque ele levou sobre si todas as enfermidades. Então não é resistir ao primeiro prato, não é resistir à primeira colherada, não é resistir ao primeiro gole, é não tomar nunca. Porque todo escrito de dívida a meu respeito foi pago.
Tetelestai, Tetelestai, está consumado. Eu fui comprado por um alto preço. Ninguém precisa me dizer, eu sei. Ai, pastor, mas é porque eu e meu namorado a gente transa, né? Ai, é porque é tão difícil. Não. É porque você não entendeu a plenitude da cruz. Você ainda acha que o seu namorado é mais importante do que a morte de Jesus. Não justifique as tuas limitações, porque você é limitado, mas a obra da cruz é plena. O problema não está na cruz, está em você. Se converta, reconheça o poder da cruz. Tetelestai, todo escrito de dívida foi pago. Você hoje tem direito a uma morada eterna. A obra da cruz é plena. Ah, eu não consigo porque eu tenho trauma. Eu já fui traído por 5 pastores. Eu já fui, mas nós temos um pastor de todos os pastores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que disse que vai voltar para buscar a tua igreja. Você não entendeu nada? Não foi homem que pagou o preço. Você está preso às coisas dessa terra, porque não existe falha na obra da cruz. Ela é plena. A nossa alegria não está firmada nas coisas daqui. O que tem consumido o teu tempo? O que tem feito você chorar? Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor pagou o preço. Não tem mais dívida, não tem mais acusação, não tem mais sentença de morte. Eu tenho um passaporte para a eternidade contigo. O Senhor fez a obra completa. Não interessa quem eu fui até ontem, mas a partir de hoje eu tomo uma posição e tomo essa palavra Tetelestai, porque está consumado. Eu nasci de novo. Mesmo diante de todo o sofrimento, Jesus nunca, diga comigo, nunca liberou uma palavra sem propósito. Irmão, e a gente não sofre nada. Basta uma discussãozinha dentro de casa. Não precisa nem de falar 2 vezes. Não precisa de nada. Basta o dinheiro acabar, mesmo você sabendo que o pagamento vai vir de novo. Você não entendeu o poder da cruz. O problema não está na cruz, que ele está na sua carne. Você é reflexo daquilo que você se alimenta. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem você está se expondo. Ah, é meu amigo. É seu mesmo, porque de Deus não é não. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus não tem aliança com o pecado. A Bíblia diz que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sabe o que está faltando talvez? Você não nasceu de novo ainda. Durante a crucificação, 7 frases foram ditas por Jesus. E cada uma delas tem para mim e para você muito ensino, confronto em cada contexto. Jesus é perfeito, irmão. A primeira frase, fui olhando porque nem todos os evangelhos, nem todos os apóstolos, nem todos os evangelhos viram da mesma maneira. Eu fui fazendo uma sequência. A primeira, ele disse: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Abra comigo em Lucas capítulo 23, no verso 34. Irmão, ele já estava crucificado. Ele já tinha passado por toda a via dolorosa. Ele já tinha sido perfurado pelos cravos. Ele já estava em processo de mortificação. E ele disse, Lucas 23, 24: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. O que você faz na hora da tribulação, irmão? Fala para mim. Sabe aquela hora que começa uma fofoca com o seu nome dentro da igreja? Peguei pesado, hein? O que você faz? Fala para mim. Então, pastor, não vou mais ficar aí não, tá? Porque, quer saber? O que sai da sua boca? Mas eu não sou Jesus. A Bíblia diz que nós temos de ser santo como Ele é santo. Paulo diz: sede meu imitadores como eu sou de Cristo. É a Bíblia, né? Se tiver uma outra coisa para me falar aí. Irmão, a gente precisa mudar o motivo que nós temos derramado lágrima. É muita bobagem no meio da igreja, irmão. Pelo amor de Deus, perda de tempo. Tem hora que você sai para aconselhar que dá vontade de dar uma coça. Você fala: você não me tirou de casa para isso não. Carne pura, meu filho. Tem gente que chega cheio de, achando assim: meu marido é o diabo. 10 minutos de conversa, ela vai te falar assim: seu marido te aguenta, não sei como. Irmão, falta cruz na nossa vida. Mas falta muita cruz. Muita cruz. Segunda palavra, segunda frase, Jesus disse: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Irmão, no momento de maior sofrimento, Ele ainda levou salvação para um bandido. E a gente aqui dentro da igreja: não, porque fulano está no pecado e está ali, ó, acusando. E às vezes, se chegasse para conversar com fulano lá, você ia ser usado por Deus. Mas quem está precisando de Deus é você, né? Não é assim? Jesus, no maior momento de dor, e o apóstolo Paulo aprendeu direitinho, né? O homem lá na prisão em Roma, escrevendo aquelas cartas maravilhosas para os Filipenses, Colossenses. Você vê aquela, você fala: gente, esse homem não é possível que ele estava preso. Mas o que eu e você fazemos quando a gente está passando nos momentos de tribulação? O que sai de nós? Sabe por quê, irmão? Deixa eu te dizer. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio no nosso coração. E os maiores momentos para nós descobrirmos o que reina em nós é na hora da crise. Porque quando está tudo bem é fácil demais. Por isso que a Bíblia diz que é melhor o luto do que a festa. Estou te falando. Porque quando nós somos expostos à dor, a gente revela aquilo que a gente carrega. A gente revela a mensagem que a gente carrega. Amargura, desconfiança, angústia, ou vida, libertação, salvação, certeza de um futuro em Cristo. Deus está falando com você ou não? O terceiro ponto, Jesus disse: mulher, eis aí o seu filho. Olha que coisa forte. João capítulo 19 diz assim: João 19, no verso 25. João 19, verso 25. Amém, misericórdia? Está escrito assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, acho engraçado o jeito de João, né? O discípulo a quem ele amava, ele mesmo, eu não aguento, João é demais, não é engraçado? Disse à sua mulher: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Irmão, na hora da morte, o cara se preocupou com a mãe que ficaria sozinha, desamparada. Ele arrumou um lugar para que ela encontrasse esposo, e João cuidou da mãe. No quarto ponto, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento que Jesus se tornou expiação, expiação dos nossos pecados, de toda a humanidade. E Deus, em sua santidade, não podia ter parte com ele nesse momento. Abra comigo em Marcos 15, verso 34. O que é expiação? Quando eu tomo a culpa por alguém. Amém? Por isso que a gente ouve as pessoas falar: tinha um bode expiatório, né? E essa frase bode expiatório, ela vem do Egito, porque os egípcios faziam isso. Tinham rituais de magia, e eles pegavam um bode, um cabrito, e debaixo daqueles rituais eles criam que o faraó e toda a realeza era purificado, e toda a maldição que saía do faraó ia para aquele bode, e eles pegavam aquele bode e soltavam no deserto para morrer no deserto. E eles acreditavam que o bode espiava o pecado de faraó. Mas enfim, só para você entender, Marcos 15, 34 diz assim: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? É engraçado porque a gente lê, tudo isso foi dito com poder, em voz alta, grande voz. Ele estava em sofrimento, mas havia nele autoridade, porque ele era o Filho de Deus. Você está comigo aí? A próxima frase, Jesus disse: tenho sede. Diga comigo: tenho sede. Aqui Jesus não estava somente com sede de água, Jesus também com sede que a humanidade estava expressando, a sede que a humanidade tinha da presença de Deus, mas que nele, a partir daquele momento, seria completamente saciado. Ele estava ali expressando a sequidão da alma da humanidade sem o fluir da vida de Deus, porque ele estava sobre ele com toda a nossa carga de pecado. Vocês estão comigo? Está lá em João capítulo 19, no verso 28. João 19, verso 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, ele disse: tenho sede. Quem tem sede de Deus aqui? Quantos têm sede e fala: Jesus, inunda-me com teus rios de vida, inunda-me com as águas que fluem da base do seu trono, me transborde com essa paz, com essa certeza. Levante as tuas mãos e diga isso aí. Tem esse tempo, irmão. A gente precisa sair daqui hoje diferente. A gente precisa sair daqui hoje lavado pela palavra, renovado, fortalecido. Algo tem que acontecer. Tételes,
está consumado. A sexta palavra, Jesus disse: está consumado. Diga comigo: está consumado. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Você pode dizer: obrigado, Jesus. A tua morte de cruz, diga-o, a tua morte de cruz me trouxe vida. Eu sou muito grato a Jesus, porque na hora que não me resta mais esperança, e a gente tem isso no nosso dia a dia, na hora que a gente não sabe a quem recorrer, na hora que a dívida está chegando e você não tem como pagar, na hora que você tem um problema com um parente, na hora que você se sente sozinho, você lembra da redenção da cruz. Na hora, irmão, que você não tem solução natural, você lembra da cruz e diz: Tetelestai, tem solução para mim. Não está perdido não. Meu casamento não está perdido não. Meu filho não está perdido. Meus pais não estão perdidos. Meu irmão não está perdido. Você começa a lembrar que algo foi feito por você há 2000 anos atrás, e ali tudo foi definido a seu respeito. Não existem obras do inferno que possam sobressair ao que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Você só precisa se lembrar, trazer à memória aquilo que te traz esperança, colocar teu joelho no chão e dizer: eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, todo escrito de dívida que havia sobre mim foi pago. Tetelestai, Tetelestai. É hora de nós colocarmos o sofrimento para fora, tudo que tem nos paralisado, tudo que tem roubado a nossa alegria, e dizer: a cruz foi plena. A cruz é o suficiente. Ao declarar Tetelestai, a cruz do Calvário, Jesus pagou, quitou todo escrito de dívida que estava contra mim, contra você. Não existem mais nenhuma acusação sobre nós, pois toda dívida foi paga. A obra foi concluída com êxito, e nós temos direito legal de usufruir da nossa cidadania celestial. É um direito que nos foi dado. Hoje nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Então as coisas dessa terra não podem nos atingir. A obra foi feita na cruz, irmão. Está sofrendo, foi traído, está decepcionado, está fraco, volta para a cruz. E lembra, não tem mais escrito de dívida. Não tem. Eu fui salvo. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Não existe mais nenhuma acusação sobre nós, pois toda a dívida foi paga, a obra foi concluída, e nós temos direito de usufruir da nossa cidadania. Somos livres, justificados, e temos direito legal nele, e uma vida eterna ao seu lado. Oh, você pode dizer: obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Você pode começar a dizer isso: obrigado, Jesus. Eu não mereço, mas o Senhor me amou primeiro.
isso, comece a dizer isso. Fortaleça a tua fé. O Senhor levou minhas dores, o Senhor levou o meu sofrimento, o Senhor levou minha depressão, o Senhor levou as minhas enfermidades. Eu fui salvo. A sua morte me trouxe vida. Nada vai roubar minha alegria. Nada nessa terra vai ser maior do que o Senhor fez por mim. A obra da cruz é plena. Ei! Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são nascidos da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque viver de segundo a carne morreis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Ele pagou toda a dívida. Você não é mais escravo da decepção, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do vício, você não é mais escravo da carne do seu corpo, porque
castigo que estava sobre ele, hoje é o motivo pelo qual nós somos sarados, libertos. Tetelestai. Toda a culpa nos foi arrancada e o perdão nos foi dado. Viver em novidade de vida aponta para alguém que reconhece o sacrifício de Jesus e decidiu nascer de novo. Diga: Jesus, toma minha vida em suas mãos. Levanta tuas mãos e diga isso. Diga isso. Entregue sua vida, entregue a sua ira, sua decepção, entregue o seu medo, entregue as suas fraquezas e diga: Senhor, coloca a minha alma na cruz, meu corpo, minha carne, minhas emoções, me liberta de tudo que tem me afastado de Ti, Jesus. Você pode dizer isso aí? A cruz era para mim e para você, mas Ele decidiu se entregar em nosso lugar e pagar o preço de morte para que nós pudéssemos viver eternamente. A cruz nos trouxe a eternidade. Tetelestai. Colossenses capítulo 2, no verso 12, diz assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Todo escrito de dívida foi anulado contra você. Ele tomou o seu passado para ele e está te dando hoje. Talvez você entrou amargurado, às vezes você entrou com ódio de alguém, às vezes você entrou, irmão, com uma situação mal resolvida, e eu não estou dizendo que você estava errado, não. Talvez na situação você até estava certo, mas ele tomou sobre si. Não deixa o ódio, o ressentimento, a ira direcionar seu futuro. Toda dívida foi paga. Perdoa e siga em frente. Você está pronto para o perdão? Pastor, eu não estou, mas Jesus vai te ajudar hoje. Há uma atmosfera de misericórdia, de perdão. Jesus quer alcançar você hoje, te abraçar com amor. A obra da cruz é completa. A obra da cruz é completa. Teu sangue leva-me além. O amor de Jesus quer alcançar Todas você. as alturas. Você aí atrás. Ouça a tua voz. Você que entrou aqui falando: eu não quero que ninguém me veja. Tua Hoje justiça, eu não quero que ninguém me veja. pela minha vida, Foi Ele que te trouxe. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz Pode vir para frente mostra a mesmo. tua Se a palavra graça. falou com você, Fala se você do precisa liberar amor perdão, do Pai. se você precisa rasgar teu coração, Para eu não estou fazendo apelo ainda não é apelo ainda, caminho mas é para você para vir e dizer: ele. Jesus, toma esse peso. Posso me Eu achegar não quero sair daqui carregando isso. somente pelo sangue. Que
que nos lava dos pecados, Tetelestai, que nos está traz consumado, restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tetelestai, Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. vamos dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Você pode dizer isso? Você pode erguer suas mãos e dizer: eu sou livre, eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga o mais alto que você puder: eu sou livre. Diga o mais alto que você puder. Nada além. Quem entrou aqui nessa noite e precisa entregar sua vida para Jesus? Você não pode sair daqui: eu estou pensando, eu estou avaliando. Não é hoje. Deus trouxe você para você fazer isso hoje. Sai do teu lugar e vem correndo aqui. Eu quero orar por você hoje. Toda a cadeia seja quebrada agora dos teus pés. Toda acusação seja anulada agora. Nós silenciamos a voz do inferno contra você, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vem cá. Se você quer voltar para Jesus, entregar sua vida para Jesus, vem aqui. Eu quero orar por você. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você chegou. Há salvação hoje aqui nesse lugar. Deus te ama e Ele quer você vivendo essa plenitude. Vem aqui. Não resista ao poder de Deus. Vem cá. Vem aqui. No nome de Jesus, seja liberto agora. Eu estou com vergonha. Eu te liberto agora no poder do nome de Jesus. Toda vergonha. Pastor, eu já fiz isso 20 vezes. Faz a 21ª. Jesus ama você. Vem cá. Não saia daqui do jeito que você entrou. Há a plenitude de Deus para você. Vem cá que eu quero orar por você. No nome de Jesus.